Olá, o TV é Ciência já está no ar. A região costeira do Espírito Santo é uma das mais ricas em diversidade de espécies vegetais e animais marinhos do país. São centenas de seres vivos, como caranguejos, camarões, moluscos e outros crustáceos e corais, que formam as comunidades marinhas bentônicas. Essas comunidades são estudadas por vários pesquisadores do Espírito Santo e de outros estados brasileiros, que buscam entender o comportamento e o potencial econômico e sua importância para o ambiente em que vive. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a diversidade marinha da plataforma oceânica do Espírito Santo. E ainda, um laboratório da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, em Maruípe, que tem uma das poucas coleções científicas de moluscos do país. Nós temos muitas novidades e informações. O programa está muito legal. Tenho certeza que você vai adorar. Por isso, vamos logo à primeira parte da reportagem de hoje com Vanessa Cardoso. Falar sobre comunidades bentônicas é lembrar-se da grande diversidade da vida marinha. Mas afinal, quais espécies fazem parte dessa comunidade? Comunidades bentônicas corresponde ao grupo de organismos que vive relacionado ao substrato. E a gente vai falar mais especificamente para vocês de comunidade bentônica marinha. Então, são todos aqueles organismos que estão relacionados ao substrato marinho, ao fundo marinho. E aí a gente tem poríferas, né, que são as esponjas, tem os crustáceos, que são caranguejos, camarões, né, e moluscos, que é exatamente o objeto de trabalho do nosso laboratório, além de poliquetas e vários outros organismos que vivem. Então, esses organismos, eles se relacionam, eles se alimentam nesses ambientes, vivem, se reproduzem nesses ambientes e passando toda a sua vida relacionada ao fundo marinho. E aqui no estado, Mércia, como são essas comunidades bentônicas? É grande a variedade? Sim, embora para diversos grupos ainda carecem de estudos, né, a gente não tem especialistas em diversos grupos de organismos marinhos, mas a gente tem um estado extremamente rico, uma alta biodiversidade de organismos marinhos. E a gente pode falar mais claramente de uma grande biodiversidade em termos do grupo dos moluscos. E como que funciona aqui no laboratório de malancologia? Quantas pessoas estão envolvidas? Quem é que apoia esse projeto? Bom, o Laboratório de Malacologia, ele pertence ao Departamento de Ciências Biológicas da UFES, ele é coordenado por mim, que sou bióloga, e a gente trabalha juntamente com diversos alunos que são estagiários, alguns bolsistas e a maioria de alunos voluntários. O laboratório ele tem tido, né, ao longo dos anos, financiamentos, tanto do FASTEC quanto da FAPES e também do CNPq, que dão suporte financeiro para aquisição de equipamentos, aquisição de materiais, para financiamento de bolsas para os estagiários, para os nossos alunos. Então, são os nossos patrocinadores. E essas pesquisas, Mércia, são feitas através de coletas, né? Vocês vão para campo, coletam esses moluscos, crustáceos e trazem para o laboratório. Ok. A gente trabalha sempre, né, por meio de projetos, a gente tem determinados objetivos que a gente quer desenvolver com esses projetos, ao longo desses estudos, e de acordo com o projeto, de acordo com o objetivo que a gente estabeleceu para aquele projeto, a gente vai a campo, onde vão ser feitas coletas desses organismos. Essas coletas a gente faz geralmente em maré baixa, mas também a gente faz coletas utilizando mergulho. E, a partir da coleta, a gente traz esses organismos coletados para o laboratório e aqui no laboratório eles vão passar por todo um procedimento. Quando a gente chega de campo, eles são lavados ou são postos a secar, são anestesiados, né, para a gente sacrificá-los sem trazer sofrimento para esses organismos. Então, antes da gente sacrificá-los ou matá-los mesmo, a gente anestesia esses animais e daí a gente vai desenvolvendo a rotina de acordo com o objetivo que a gente pré-estabeleceu. Mércia, fala para a gente quais são as principais pesquisas feitas aqui no Laboratório de Malancologia.
Bom, o laboratório de malacologia, ele trabalha em algumas linhas mestras, né? Então, a gente tem a coleção malacológica, onde a gente desenvolve diversos estudos, diversos inventários, né, visando conhecer a diversidade de moluscos, né, no nosso litoral. A gente tem trabalhos mais voltados para a ecologia, onde a gente tenta entender o impacto que determinadas situações, né, determinadas alterações no ambiente provocam sobre essas comunidades de moluscos. E hoje a gente vem desenvolvendo um trabalho que é inédito no Espírito Santo, está relacionado à contaminação por compostos orgânicos de estanho. Essas substâncias, elas são utilizadas como substâncias bioincrustantes, então elas são usadas para proteger, para evitar bioincrustação em estruturas que ficam submersas. Por exemplo, navios, lanchas, qualquer embarcação, ou mesmo estruturas fixas, como plataformas, como pilares de pontes, precisam receber uma proteção para evitar a colonização por organismos crustáceos, bivalves, algas, que vão comprometer de forma bastante séria a esses organismos. Entretanto, as substâncias bioincrustantes, elas vão atuar também sobre o que a gente chama de organismos não-alvo. Então, elas vão provocar problemas em outros organismos que não estão relacionados à bioincrustação de fato. Então, a gente vem estudando o impacto dessas substâncias aqui no Espírito Santo, por meio de biomonitores. Biomonitores são organismos que vão sinalizar para a gente a presença de uma determinada contaminação, de um determinado problema ambiental. Então, para a gente entender essa contaminação, para a gente conseguir verificar e comprovar essa contaminação, a gente utiliza moluscos gastrópodes. O que acontece com esses moluscos gastrópodes, então, quando eles são expostos a esse contaminante? As fêmeas desses animais, elas passam por um processo de masculinização, ou seja, elas sofrem toda uma desorganização endócrina, então fêmeas passam a desenvolver um pênis e um vaso deferente. E essas estruturas no corpo de uma fêmea, elas comprometem seriamente a capacidade de reprodução dessas fêmeas, comprometendo, portanto, a permanência daquela espécie, daquela comunidade naquele ambiente. Então, hoje o Laboratório de Malacologia vem trabalhando também, verificando essa contaminação aqui no Espírito Santo. Mas se esse tipo de produto é proibido aqui no Brasil? Esse tipo de produto ele já foi proibido a nível mundial. Existe uma convenção internacional assinada por mais de 100 países. O Brasil é signatário dessa convenção e existe um comprometimento de não se utilizar essa substância que é a base de organoestanho. Entretanto, aqui no Brasil, em vários países, especialmente países em desenvolvimento, essas substâncias ainda estão sendo utilizadas e ainda estão provocando diversos problemas a nível ambiental. Então, a intenção é que desenvolvam outros produtos, né, para que não agrida essa comunidade. Exatamente. Entretanto, isso é muito difícil de se atingir. Com a proibição das substâncias organoestânicas em alguns países, especialmente países do primeiro mundo, novas substâncias visando a bioincrustação foram desenvolvidas. Entretanto, essas substâncias novas também são venenos, também são biocidas e, consequentemente, também causam impacto sobre a biota marinha. Existem também algumas tentativas de produção de produtos a partir de algas, a partir de organismos marinhos, que seriam os chamados produtos naturais. Entretanto, essas pesquisas ainda estão bem no início e a gente ainda não tem uma ideia de como que isso vai seguir, quando que estariam disponíveis e sequer se eles seriam de fato eficientes para evitar a bioincrustação. As pesquisas do Laboratório de Malacologia se iniciam através das coletas realizadas em todo o litoral do estado. Vocês fazem essa coleta uma vez por mês, né? Basicamente uma vez por mês, dependendo do projeto, mais de uma vez. Alguns outros projetos do laboratório também são coletas uma vez por ano, mas a coleção geralmente mais uma vez por mês. E como é que é feita essa coleta? A coleta a gente faz nas praias, principalmente andando pelos costões mesmo das praias, principalmente nas praias de Vitória, e procurando mesmo perto de areia, nas pedras, em fendas em pedras, ou então até mergulhando, principalmente a apneia,
a profundidades mais rasas, e a gente acaba encontrando esses animais. Tá, e depois dessa coleta, como que é feito? Vocês trazem para o laboratório, chegando aqui, como é que começa esse processo? A gente pega, primeiro, os animais estão sujos, né? As conchas estão sujas, então a gente faz a lavagem delas, separa em uma peneira, a gente lava as conchas. Depois de lavadas, elas são levadas em uma bandeja, onde a gente começa a separação por espécie. Primeiro uma separação rápida, né? Só para ter uma ideia de espécies mais parecidas umas com as outras. Depois dessa separação, depois de ter separado parte dessas, assim, essa separação mais bruta, a gente leva algumas para a lupa. Tá certo. E nessa lupa é estudado o quê? Na lupa a gente faz uma análise mais profunda, assim, de caracteres mais menores, tipo a abertura da concha, algumas linhas características de cada espécie, para a gente poder separar e fazer o tombo. Só olhando não é o suficiente? Olhando, as espécies maiores é mais fácil fazer, só olhando. Algumas menores já tem que ser levado para a lupa, porque senão não tem como. E depois que é trazido para a lupa, como que é feito? Depois na lupa, a gente sempre vai analisar sempre o tamanho delas, o tamanho das conchas, a coloração das conchas, o tamanho da abertura da concha e as linhas, ou não só as linhas, ou qualquer tipo de ornamentação que a concha tenha, que serve de caráter para identificá-las. Então, depois de passar por essa lupa, essa conchinha é avaliada e como que ela vai para a coleção? Depois que a gente passa pela lupa, que a gente identifica exatamente qual é a espécie, então a gente parte para tombá-la. A gente tem uma ficha dessa para cada exemplar que a gente vai tombar, mostrando a família, o nome da espécie, o local onde foi coletado, quem coletou e quem determinou a concha. Depois disso a gente põe em sacos. Se a concha for muito pequena, vai também em pote com algodão para proteger a integridade da concha. E botamos na coleção. Que também, depois disso ainda, a gente pega esses dados que estão nessas fichas, transferimos para o computador, que a coleção agora é informatizada, para ter acesso, quem quiser ter acesso a saber o que tem na coleção, só procurar na internet. Depois de coletadas, lavadas e pré-identificadas na lupa, o próximo processo é o de identificação. O Felipe vai mostrar para a gente como é que é feito isso, Felipe. Bom, nesse processo a gente confirma a espécie e utilizamos o livro de tombos específicos da área, que contém imagens e descrições das espécies. Em seguida, todos os dados anotados na ficha são transferidos para um livro que é chamado livro de tombo. Em seguida, eles são então computados e disponibilizados online. Então, depois de registrados, qual é o outro processo? A gente pega essas conchas já identificadas, arquiva nas caixinhas próprias, onde elas ficam hermeticamente fechadas e são guardadas em caixas com a identificação da família de cada espécie. Então quer dizer que cada gaveta dessa é uma família? Sim, é uma família e dentro dessa família são várias espécies. Nós ainda temos muitas informações sobre comunidades marinhas bentônicas, mas agora está na hora do intervalo. Fique aí que a gente volta já já.